Sabe aquela sensação quando tudo parece estar no lugar, mas mesmo assim surge uma ansiedade que a gente não explica, um vazio que insiste em aparecer? Bom, nesta nossa conversa vamos mergulhar numa ideia muito poderosa. E se essa dor não for um inimigo a ser derrotado? E se ela for, na verdade, o mensageiro tentando dizer algo crucial? Olha, muita gente que chega na terapia tem um alvo bem claro em mente. Ansiedade que aperta o peito, aquele vazio que parece que suga toda a alegria, o medo que paralisa. A ideia é que se a gente conseguisse só apagar o sintoma, pronto, tudo estaria resolvido. Só que a psicanálise chega e propõe uma verdadeira virada de chave. E se em vez de ficar lutando contra essa dor, a gente tentasse ouvir o que ela tem a dizer? E se no fundo ela tiver um propósito? Vamos pensar numa imagem bem forte. O sintoma é só a ponta de um iceberg. É aquela parte que todo mundo vê, que a gente sente, mas a imensidão do problema, a causa real, está toda escondida debaixo d'água. Porque o que realmente importa, no fim das contas, não é o ataque de pânico em si, ou a insônia. O que dói de verdade, lá no fundo, é algo muito maior. É um colapso de sentido. É uma história que foi sufocada e que agora precisa desesperadamente ser contada. E aqui vem a grande mudança de perspectiva, né? O sintoma, aquilo que a gente costuma ver como uma falha, uma fraqueza, é na verdade um sinal de força. É um mecanismo de sobrevivência. É a forma genial que a nossa mente encontrou para lidar com um conflito interno gigantesco e nos manter de algum jeito de pé. Ok, então se o sintoma é um mensageiro, que mensagem é essa que ele está trazendo? Para conseguir decifrar esse código, a gente precisa aprender a falar a língua do inconsciente. Essa ideia que vem lá do Freud é simplesmente revolucionária. Ela nos diz que a nossa dor não é um acaso, não é um ruído aleatório do universo. Pelo contrário, cada crise, cada angústia tem uma lógica própria, tem uma história por trás que faz todo sentido. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. A medicina, geralmente, pergunta: qual é a doença? A psicanálise, por outro lado, pergunta: qual é a sua história? A busca não é por um diagnóstico para colocar numa caixinha, mas sim por entender a narrativa pessoal, única, que deu origem àquele sofrimento. E muitas vezes, quando a boca não consegue falar, o corpo começa a gritar. Aquela dor de estômago, um problema de pele que não sara, tensões. Tudo isso pode ser o resultado de engolir situações, emoções que são simplesmente insuportáveis. São as palavras que não foram ditas se manifestando na cara. O nome técnico para esse mecanismo de engolir a dor é recalque. É como se a gente pegasse uma memória ou um desejo muito doloroso e trancasse num porão bem escuro da mente. O problema é que o que é recalcado nunca fica quieto para sempre. Ele sempre acha um jeito de voltar, muitas vezes disfarçado de um sintoma que a gente não entende de onde veio. Então, a cura na psicanálise não tem nada a ver com medicar o sintoma para ele se calar. É exatamente o contrário. É sobre criar um espaço seguro, uma escuta muito atenta, para que a história por trás daquele sintoma possa finalmente ser contada e principalmente ser compreendida. Vamos pensar no caso da Juliana. Ela começa a ter crises de pânico logo depois de receber uma promoção incrível. Pro mundo, ela tá no auge da carreira, né? Mas o corpo dela tá gritando outra coisa. O sintoma dela não é um fracasso, é uma mensagem urgente, um pedido de socorro do inconsciente dizendo: eu não aguento mais essa pressão toda. Ou então o caso do Lucas. Num ambiente familiar onde não há afeto, um lar emocionalmente frio, a dor física pode se tornar a única maneira de sentir alguma coisa, de se sentir vivo. A automutilação era a linguagem dele, quando ele encontrou na terapia um lugar onde podia, finalmente, colocar sua dor em palavras, o corpo não precisou mais sangrar. E o caso da Fernanda, nossa, ele ilustra esse processo de um jeito perfeito. Pensa só, na infância sempre que ela chorava, era punida. Então o que ela aprendeu? A rir. O riso virou uma armadura contra a dor. Na análise, pela primeira vez, aquele riso foi escutado não como alegria, mas como um sintoma. E quando ela conseguiu dar um sentido para ele, aconteceu a grande virada. Ela pôde chorar. Se permitiu finalmente sentir a tristeza que aquele riso escondia. E tudo isso nos leva ao verdadeiro objetivo de uma análise. Não é sobre uma cura que promete apagar todas as cicatrizes do passado, não, é algo muito mais profundo. É sobre ressignificar. É o processo de olhar para a própria história e reescrevê-la. Não no sentido de mudar os fatos, claro,
mas de mudar a sua posição diante deles. É transformar aquela dor que paralisa em compreensão. É quebrar o ciclo de repetição e transformá-lo em escolha consciente. Porque no final das contas, é isso que acontece. Quando uma pessoa finalmente encontra as palavras certas para sua história que nunca foi contada, o sintoma, quase que silenciosamente, perde a sua função. Ele simplesmente não precisa mais gritar. A análise não promete uma vida sem dor. Isso seria irreal. Ela oferece algo, talvez, muito mais valioso: uma vida com sentido. E onde existe sentido, o sofrimento pode ser transformado. O sintoma não precisa mais ser o protagonista da nossa história. E a questão que fica é: qual história o seu sintoma está tentando contar?